tudo bem com vocês? Mais uma live, sexta-feira. Eu vou chamar hoje uma convidada muito especial, Joyce, e nós vamos estar falando sobre educação financeira para as crianças, que eu não estou conseguindo. Por que é importante a educação financeira para as crianças? Agora eu achei. Agora eu achei, acho que eu consegui. A Joyce, eu consegui mandar um link para você, Joyce. Isso. Eu não sei. Conseguimos. Oi, tudo bem? Tudo bem, Ana? Eu não sei o que, porque nunca aconteceu isso, de eu anotar o endereço do Instagram da pessoa e não vi, não estava aparecendo, nunca aconteceu. Tentei 4 vezes. Não tem problema. Engraçado, para mim você também não aparecia como ao vivo. Então, tipo, tava as duas incomunicáveis, mas não tem problema. Pois é. Mas oi, pessoal, Fernando, Roberto, hoje é sexta-feira, gente, a gente vai falar sobre educação financeira. A Joyce hoje está com a gente. Ela fez todo esse trabalho aí, mas eu queria agradecer antes, que eu sempre entro no assunto. Obrigado, pessoal, que está aí acompanhando. Em janeiro eu fiz muitas lives, em fevereiro eu vou fazer um pouquinho menos aí, porque a gente tem que estar estudando, tá indo atrás de conteúdos bons, melhorar os nossos conteúdos. Então, eu vou dar uma pausada para vir com tudo, mas vai ter alguns convidados ainda, está marcado, temos convidados aí, vamos falar de alguns assuntos também legais, assuntos novos aí para acompanhar. Acompanhe aí a gente e a Joyce também, educadora financeira. Ela vai falar especificamente hoje sobre essa linha da criança, de começar mais cedo do assunto, já estar pautado desde cedo na nossa infância, né, Joyce? Sim, a importância de começar o quanto antes a lidar com esse tema que está a todo momento na nossa vida, né? A parte de finanças, do dinheiro, ele permeia a nossa vida desde o momento do nascimento até os nossos últimos dias. A gente está sempre lidando com esse ativo tão importante para nós, né? E assim, sigam mesmo. As lives da Ana foram maravilhosas esse mês, tiveram temas espetaculares. Então, vale a pena muito seguir. Exatamente. Mas vamos lá, Joyce. Olha, vai ter um assunto corrida dos ratos que eu não falei aqui, que a Joyce vai trazer para a gente. É muito bacana entender o que é essas corridas do rato, o que é. Vocês vão se identificar, nossa, como a gente realmente cai nisso, sabe? Sem perceber, né, Joyce? É porque, entrando nessa questão da corrida dos ratos, infelizmente, hoje, a escola ela nos prepara para entrar nessa corrida, né? Ela nos coloca nessa corrida. A escola ela vem estruturada, o seu currículo vem estruturado para formar trabalhadores, né? Só que ela não ensina a trabalhar o dinheiro, né? Ela nos ensina a trabalhar para ganhar o recurso, ganhar o dinheiro, mas em nenhum momento a escola traz o assunto de como a gente lida com esse valor, com esse item que nós recebemos. A gente entrega a nossa força de trabalho, recebe de volta o nosso salário, mas em nenhum momento, durante os quase 14 anos que a gente passa no período escolar, esse assunto de como que a gente utiliza, né, esse recurso não é tratado. E apesar que, felizmente, agora no ano de 2019, foi feito um ajuste no currículo base nacional de ensino, e a partir do ano de 2020, esse tema começou a ser abordado ainda de modo transversal, né? Ele não é uma matéria que vai ser abordada nem no ensino fundamental, mas ele passa a fazer parte da matéria de matemática, das demais matérias, elas vão trazer o tema como se relacionar com dinheiro durante o desenvolver do currículo. Não é o ideal, mas já é o primeiro passo, né? A gente foi dado um start, isso já é uma vitória com certeza muito grande. E infelizmente, ainda hoje, nós somos colocados na corrida do rato. Então a gente trabalha, recebe o nosso salário, paga as contas, ficamos sem dinheiro e aí voltamos de novo, né? Trabalha, recebe, gasta, e aí a gente fica nesse loop infinito. E a educação financeira é a nossa porta de saída dessa corridinha dos ratos aí que a gente está nela sem nem perceber. Exatamente.
A escola de hoje em dia, eles não abordam muito o empreendedorismo entre as crianças, né? A criatividade, o abrir a mente deles e olhar que eles podem estar elaborando alguma coisa e estar vendendo, oferecendo para a sociedade algo. É mais assim aquele lado estude, trabalha e daí você vai ter um futuro bom, né? Não, e não existe só esse caminho, existe o caminho que às vezes pode estar o destino na tua mão, da pessoa, da criança construir algo, né? E ela tá ali e pegar o dinheiro, investir e usar para investimento. E junto com a sociedade, né, já vem de uma educação, a sociedade ela educa muito para o consumismo, né? Está oferecendo mil coisas na internet, na TV, na rádio. Compre que é legal, compre que é bonito, né? Então, É juntando da isso, tristeza, da tristeza de ver canal de criança, né? Porque é só compre, 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 né? A criança entra naqueles canais de desenho, basicamente o que é ofertado para ela é o consumo, né? E a contraparte tem que ficar por conta da família, enquanto na educação formal não está estruturado isso ainda. E é a oportunidade dentro da família que a criança ela começa aprendendo pelo exemplo, né? A criança ela aprende grande parte principalmente nos primeiros anos de vida, ela quer imitar a mãe, quer imitar o pai, a criança veste o sapato da mãe, então ela tem muito essa questão do aprender pelo exemplo dos pais. Então é muito importante que a vida financeira, a educação financeira, ela esteja permeando a vida da criança em todos os momentos para que ela veja o quanto isso é natural, né? Lidar com o dinheiro não é sujo, ele não é um pecado, ele não é algo ruim. Pelo contrário, ele não é o nosso fim, mas ele é um meio para que a gente conquiste coisas, né? Não é trazer que o dinheiro é tudo e que tudo roda em torno do dinheiro, mas ele é o meio que a gente conquista os nossos sonhos, né? Por meio dele que a gente chega a realizar os nossos desejos, né? Que a gente pode sonhar e conquistar cada um desses sonhos. é verdade. Mas, Ana, Você falou é do sapato ali, da menina, da sapato e que é roupa, mas o menino, aos 18 anos, o sonho dele é comprar um carro. Ele não vê a hora de 18 anos comprar um carro. O problema é assim, pode comprar um carro, pode ter esse sonho, pode, mas assim, ninguém conversa com ele como ele chega até esse sonho. Aí ele completa então, 18 anos, arranja o primeiro emprego, ganha um salário mínimo, porque no começo da carreira, quem nunca começou a carreira? A gente ganha pouco, né? Ainda vai entrar na faculdade, está no meio da faculdade, está no estágio, mas ele quer um carro, ele vai lá e já financia e acaba pagando 3 carros. Então, esse é o problema, é a forma, né, que a pessoa não tá preparada para fazer aqueles sonhos se tornar realidade com menos dívida, com menos problemas, né? na verdade, colocar o consumo, primeiro pensar na acumulação do recurso para depois o consumo, né? Primeiro a É. conquista do patrimônio para depois a gente realizar ele no consumo conforme a necessidade. Uma coisa que é muito importante que a gente tem que trazer a gente tem visto essa sociedade, essa juventude canguru, né? Que ela não quer sair de casa, ela fica muito atrelada aos pais. Tem pesquisas que essa margem de pessoas tem aumentado. Porque, infelizmente, a gente passou por. Na verdade, assim, a gente também não pode condenar, né? No Brasil, nós vivemos um período de muita instabilidade. A educação financeira não existe no nosso meio, não é porque o brasileiro não quer, porque a gente não gosta. É porque foi muito difícil. Pensa em planejar alguma coisa com uma inflação de 300%. Né? Uma inflação de 4 dígitos, como nós chegamos. Então, nós não tínhamos previsibilidade. Era muito difícil as famílias conseguirem sonhar para amanhã, porque mal você recebia hoje o salário, você corria para o mercado para poder comprar. Né? Então, nós éramos empurrados para o consumo. O brasileiro ele passou muitos anos sendo empurrado por esse consumo pelo É. trator da inflação. Mas Né? se você Então, for ver, gente, até falando de política, mas para quem governa os políticos, quem manda mesmo no todo esse processo, a estrutura, será que é interessante as pessoas terem consciência da educação financeira? Toda vez que aparece esse assunto da educação financeira, é difícil, falam difícil. Será que às vezes não é proposital? Será que as pessoas lá de cima estão realmente interessadas? Será que é interessante para a gente, né? Sabe? Então, aí é o nosso trabalho exatamente de desvendar toda essa construção de... Porque o mercado, ele é construído de uma forma difícil, com uma linguagem própria, com um linguajar todo só seu,
né, um linguajar muito exclusivo, mas é possível desvendar. Afinal, assim, é uma sopa de letrinhas enorme, vem melhorando, o acesso vem sendo simplificado. Antigamente, quando eu tenho 38 anos, eu jamais imaginei que um dia eu poderia entrar numa bolsa, entrar na B3 e comprar uma ação. Né, com valor inferior, às vezes, a R$ 10, você consegue comprar uma ação. Quando eu era criança, eu jamais poderia passar nem na porta. Né, eu não chegaria nem ali até a porta porque eu não seria recebida. Né? Então, complicado. Mas, assim, nós conseguimos evoluir. Então, a gente tem que aproveitar essa janela que se abriu, né, essa oportunidade de simplificação do mercado e quebrar as crenças perigosas que nós temos. Quebrar as crenças limitantes. Né? Porque uma das coisas que a gente vê são filhos que pensam, meu pai é meu banco. Meu pai é meu banco de financiamento. Né? Então, quando eu for comprar um carro, se eu não tiver algum problema, o meu pai me ajuda. Né? Ele vai me suprir. E o pai, ele normalmente, meu filhinho tem 8 anos. Quando nasce aquele serzinho maravilhoso, primeira coisa que a gente pensa é que nós vamos suprir o máximo. A gente quer dar o máximo para eles. Principalmente quem não teve, quer dar tudo que não teve para a criança. E a gente despeja tudo que a gente nunca teve, todos os nossos sonhos em cima daquela criança. Só que a gente esquece que é muito importante que nós planejamos o nosso amanhã, para que a gente não torne o nosso filho a nossa previdência privada. Porque se nós não nos cuidamos, se a gente não organiza o nosso amanhã, quem vai nos suster? O governo? O INSS vai ser muito difícil, né? Cada vez essa questão... Infelizmente, o INSS no Brasil é uma grande pirâmide financeira. Então, quem está hoje paga a aposentadoria dos que estão aposentados hoje. Quem trabalha hoje paga a aposentadoria de quem está recebendo hoje. Como que vai ser o amanhã se a nossa pirâmide etária está invertendo? Né? Então, isso fica que nós temos que assumir as rédeas da nossa vida financeira, pensar no hoje, no como dar para os nossos filhos insumos para que eles construam o futuro deles, mas não abandonar o nosso, para que a gente também tenha saúde financeira, seja um exemplo e chegamos bem até essa segunda fase da nossa vida, esse segundo momento da nossa vida. Então, aí é uma mudança de paradigma. É não dar o peixe, é ensinar a pescar e se preservar. Não sei, quando a gente pega um avião, quando tem o negocinho lá da máscara, a primeira coisa que ele fala, primeiro coloca a máscara em você, depois você coloca na criança. Então, você tem que suster, você tem que elaborar seu planejamento financeiro para que você esteja bem e você dê conhecimento e os insumos necessários para que seu filho também construa um futuro saudável para ele nessa questão financeira. Então, é por aí que a gente tem que começar a transformar as nossas crenças e as nossas crenças limitantes. Tem os dois lados. A Irajá disse assim, nossa, a conversa de hoje vem bem ao que me aconteceu. Ela pegou um aplicativo e ela disse que o rapaz que tem 22 anos já está comprando um AP, com juros altíssimos e disse, vou pagar por 2. Será que às vezes no planejar, será que não era melhor esperar um pouquinho? Porque a pessoa compra, nossa, é meu, mas nem é dele, na verdade, né? Ele não entende o conceito, né? Aquele meio que ele tá. Às vezes, se ele esperar por causa de 2, 3 anos, às vezes faria um bom negócio, né? É planejar, é ver um bom negócio para não estar entrando numa coisa que pode estar levando o salário dele inteiro. E ele esquece que 30 anos, assim. E ele esquece que o bem só vai ser dele quando ele terminar de pagar. O patrimônio não é dele. Ele só será dele quando ele terminar de pagar daqui a 30 anos e vai ter pago 2. E talvez, se você conseguir fazer um bom planejamento financeiro, em 5, 10 anos você já conseguiria conquistar aquele bem sendo seu realmente. E não entregar 30 anos da sua vida pensando que você está construindo um patrimônio, na verdade você está... esse patrimônio não é seu. Se você parar de pagar 3 meses, a Caixa, que normalmente é o banco mais comum de financiamento, até pelas taxas, ela toma. A gente tem, na internet, você vê esses sites de leilão, são inúmeros casos de pessoas que perderam a sua moradia, né? Que perderam o seu lar por uma falta de planejamento, por um não gerir. Que é difícil, foi como a gente falou, é difícil planejar o amanhã, e é difícil sair da questão da realização da necessidade de hoje, né?
de atender essa demanda de hoje. Que aí entra um pouquinho no que a gente vai falar já já, de como trabalhar a mesada para que você consiga ter esse planejamento de futuro, esse pensamento de amanhã. É que o ser humano ele é muito no, ele tem que ver, né, as coisas, tem que tocar assim. Essa coisa só de sonhar e só ver no papel, muito tempo desanima muito, né? Ou fala, não, mas eu faço esse negócio, eu pago por dois, mas já está na minha vida, está dentro da minha vida, de colocar, de estar palpável, estar olhando, né? O ser humano tem muito essa necessidade, é por isso que acaba caindo muitas vezes assim em negócios que não é bom, que não foi planejado, que não foi pesquisado, que não era o momento. Não que você não possa fazer um financiamento, não que você não é, mas às vezes juntar um pouquinho mais já o juro já seja menor, sabe? Uhum. Então assim, é tudo na ponta do lápis, tudo na ponta do lápis. Precisa. Isso é desde da infância mesmo, faz muito, porque se a criança pega aquele dinheiro e já vira um hábito de gastar enquanto não vê aquele, né, final de ano, quem criança que não tem mesada, mas final de ano sempre ganha dinheiro do avô, do tio, aí você olha assim, nossa, não, eu já vou comprar ali, já quer gastar, né, no mesmo. Então, isso a gente acaba levando esse hábito e essa vontade de gastar para a vida adulta, né? Exatamente, que é o hábito construído, né? Como a gente falou, a criança ela aprende pelo exemplo e pela repetição, né? A gente repete aquele comportamento, a gente vai aprendendo ele. Se você trabalha a mesada no formato mais tradicional dela, né? Você pega o porquinho, eu até tô com o meu aqui, aí você pega o cofrezinho, aí todo mês você vai lá e dá o dinheirinho para a criança e fala, vamos guardar, é importante guardar. E você fica aquela, nossa, eu estou fazendo. Você, com certeza, quando você faz isso, você já está na frente de muitas pessoas que não têm o hábito de guardar. Mas aí, como que a gente pode melhorar isso? Porque se você trabalha nessa questão de pega o cofrinho, a criança tem a mesada, ela vai guardando. Todas as outras necessidades dela durante esse período de guarda elas continuam sendo atendidas, todos os outros desejos, mas tem o cofrinho lá. Chega em dezembro, lá no Natal, vamos comprar. E você quebra o cofrinho, faz toda aquela festa da quebra do cofrinho, conta as moedinhas. Qual é o próximo passo normal da família? Corre pro shopping, né? Já vai imediatamente para o consumo. O que você construiu se você repete esse hábito por muitos anos na cabeça da criança? Quando eu ganho, qual é o meu próximo passo? Eu gasto. E normalmente eu tenho que gastar até o último centavo. Então você faz uma associação, você vai construindo durante a infância da criança a associação de que no momento que ela recebe o dinheiro, ela segue para o consumo. Então, o que vai acontecer quando ela receber o primeiro salário? Porque ela vai entregar o esforço do trabalho dela durante todo o mês. Aquela, ainda mais quando começa, né? Aquela dificuldade até se adaptar, chefe, rotina. E aí ela recebe o primeiro salário. O próximo passo é a realização, ela vai para o consumo e ela gasta até o último centavo. E aí isso vira um looping que nos traz de novo a corrida dos ratos. E a gente entra. Então, assim, apesar da mesada ser um instrumento muito bom, ele tem que ser bem utilizado para que você não acabe contribuindo só para a corrida dos ratos. Para você só não continue construindo esse hábito de eu ganho, eu gasto, eu ganho, eu gasto. E aí, como que a gente pode mudar isso, né? Tem uma técnica chamada de técnica dos envelopes ou dos potes, né? Onde você divide essa mesada ou semanada, conforme a idade da criança, em 3 potes. O pote da carteira, né? Que é o pote de hoje, que é do consumo de agora. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que não é condenável consumir. A criança ela precisa aprender a consumir, porque é o consumo que gira a economia. A gente também tem que viver o presente, né? Não é? Sim, é aquela coisa. Não falam, a vida só se vive uma vez? Não tá errado. A gente tem que viver, a gente tem que consumir, a gente tem que comer, a gente tem que vestir. Então tem a necessidade sim do consumo. Então você pega aí, vamos dar um exemplo de R$ 50, que é a mesada que, inclusive, que eu comecei com meu filho quando ele completou 9 anos. O que eu fazia? Assim, a gente tem uma técnica que ela fala de que seria R$ 1 por cada ano de vida. Então, se ele tinha 9, devia ser 9. Para facilitar a conta para ele, eu arredondei para 10. Então, ele tinha R$ 10 para esse dinheirinho da carteira, que é o dinheiro do consumo, para ele comprar a bala. E ele tem que tomar a decisão de escolha do que ele vai fazer. Não é para você dar os R$ 10 para a criança, ela vai querer comprar bala, os R$ 10 de bala, você fala, ah, não, R$ 10 de bala não. Peraí, não é dela a mesada? O dinheiro é dela. A gestão desse dinheiro e da escolha e das consequências é dela. Então, você permite que ela, os R$ 10 do dinheiro da carteira, separa os R$ 10.
Aí tem mais R$ 10 que é para o sonho do ano. Então vamos lá, o sonho de 2021, que pode ser o presente que ele vai fazer para o Dia das Crianças, pode ser o presente do Natal, aí vocês fazem um combinado, que tem que ter um combinado, né? Tem que ter uma meta estabelecida. Então ele vai guardar durante os 12 meses para no Natal ele conseguir lá os R$ 120, aí ele pode ou fazer um upgrade no meu presente, ou comprar mais um presente para ele ter 2 presentes. Escolha dele também. Então é o sonho de médio prazo. Então a gente trabalhou o conceito de curto prazo, consumo de hoje, consumo consciente, que é a escolha dele. O sonho que ele decidiu ter para esse ano, então é a conquista de médio prazo dele do sonho. E o terceiro, que aí são R$ 30, e eu trabalhei R$ 30 porque eu tava trabalhando com o Miguel a questão do Tesouro Direto, então aí o investimento mínimo roda em torno de R$ 30. Então ele tinha esses R$ 30 e todo mês a gente junto sentava e falava, Miguel, vamos fazer o seu aporte no seu sonho de amanhã. Ah, para que esse dinheiro? Eu falei, esse dinheiro é para o sonho que você vai ter amanhã. Qual vai ser? Não sei, você tem a liberdade de sonhar. Então, esse era o dinheirinho do sonho de amanhã, que é o pensamento de Ela longo falou uma prazo. coisa importante: criança também pode investir. Sim, exatamente. E aí o Miguel começava com esses R$ 30, que era estratégico por causa do Tesouro Direto. A gente começou a investir esses R$ 30 no sonho dele de longo prazo. Então, a gente trabalhou com ele o conceito de hoje, o consumo consciente, o meu sonho desse ano, o meu sonho mais próximo, o meu brinquedo de amanhã, e o que eu guardo para poder sonhar depois. Que pode ser o que ele quiser, né? Fica lá na frente. Mas aí você coloca também que ele não tem que gastar tudo. Quando ele receber o primeiro salário dele, ele vai falar: eu tenho a minha parte das minhas necessidades, eu tenho a minha viagem que eu quero realizar e eu tenho o meu momento de segunda vida, no meu momento de aposentadoria. Então você já desde criança ensina ela a ter sempre essa questão dos 3 potinhos, né? O hoje, o médio prazo e o longo prazo. E aí Legal que você. tem gente que pergunta, mas R$ 10 para comprar um brinquedo, sonho? Não, gente. Por exemplo, se a criança quiser um brinquedo de R$ 50 e ela reserva R$ 10 para um sonho daquele ano, ela sabe que ela vai demorar 5 meses para juntar os R$ 50 aí que ela vai comprar. Esse que é a tática. Por isso que, não, R$ 10 eu quero um brinquedo de 30, é 3 meses, é 5 meses. E ela vai aprendendo a poupar. Então é sonho de curto prazo, né? É o desejo do curto prazo. E a gente Exatamente. está trabalhando nessa técnica do envelope. E assim, você trabalha a questão de paciência, disciplina, tem vários itens que você está abordando somente com essa técnica tão simples, né? Você tá ensinando planejamento. Igual meu filho essa semana, ele falou, mãe, ele me falou, olha, queria comprar um jogo. Aí eu falei, ah, que jogo? Ele falou, é um jogo do Xbox, não sei o quê, tá R$ 180. Aí eu, 180? Eu falei, um pouquinho caro, né? Ele falou, ah, mãe, você não pode comprar pra mim? Eu falei, é seu aniversário? Ele falou, não. Eu falei, então não. Mamãe não pode comprar pra você. Você tem a sua mesada. E ele tem um dinheiro, por um acaso ele juntou o dinheiro do final do ano, ele não gastou tudo. Eu falei, eu falei, quanto você tem na sua mesada? Ele falou, eu tenho 90. Eu falei, então, você E tem sabe o que é metade. legal isso? Porque como vai ser do dinheiro do bolso deles, já está educando assim. Será que eu quero mesmo? Será que eu Menina, preciso mesmo? Puxa, deixa eu te contar. 180. Aí ele vai começar a pensar, 180? Acho que eu não vou gastar, não. Então, eu passei por isso no final do ano. Ele queria colocar R$ 30 de crédito naqueles joguinhos do Roblox, né? Aí eu falei, ah, filho, não, espera a sua mesada, aí você coloca. Aí a gente foi viajar, acabou que ele recebeu esses R$ 30 de presente. E aí quando a gente voltou de viagem, eu falei, aí, você já colocou de crédito no seu jogo? Ele, ah, não, mãe, eu pensei melhor, vou deixar guardado, eu não preciso colocar em crédito de jogo, não. Aí eu falei, ah, não vai. Por isso que ele tem 90, porque ele juntou Ué, os 30 que ele ganhou no final do ano e tal, só que ele tem R$ 90. Não quis. Ele queria que eu comprasse, mas com o um dinheiro dele ótimo ele não quis comprar, não. exercício para evitar compras impulsivas quando crescer, né? Já tá. Exatamente. Peraí, né? Não é assim. Vai entendendo já o valor, esse exercício, já vai entendendo que se perguntando a necessidade, se precisa mesmo. E ela falou, a Joyce, uma coisa bastante legal, a consequência, quanto mais, né, cedo a criança, o adolescente, o jovem se entender a consequência, porque
Quanto é mais novo, as consequências são menores. E a gente, como mãe, a gente protege tanto, a gente não quer que o filho da gente sofra, mas às vezes é melhor na infância que a consequência é menor do que na vida adulta, porque quanto mais responsabilidade a gente vai tendo na vida adulta, as consequências são maiores, vão aumentando, né? Eu me lembrou muito o caso, assim, às vezes o adolescente passa na faculdade, aí nunca pagou uma conta, nunca nada, só que passou na faculdade de outra cidade. Eu lembro de uma história, essa história já aconteceu várias. Aí chega, tá bom, você vai lá na faculdade, até arranjar um serviço, alguma coisa, eu vou te mandar um valor, né? Os pais falam. E acontece o quê? Ele manda um valor, daí os pais se programam tudo e dão, ó, esse valor é pro teu mês. Chega, o que acontece depois de 10 dias? Pai, eu tô sem dinheiro. Teve um filho que falou assim, pai, passou 15 dias, eu tô sem dinheiro. O pai pegou e falou assim, se vire, porque ele passou um valor que podia comer, que podia necessidade. Falei, agora se vire. Ele passou perrengue nos 15 dias, o pai pareceu ruim, mas o pai foi firme. E ele falou esse testemunho, falou assim, tá, mas depois que outro meses eu passei para ele, nunca mais ele me ligou, nunca mais faltou o dinheiro, porque ele viu que ele tinha que controlar, planejar para aquele dinheiro durar 30 dias. E que o pai dele não ia ficar socorrendo porque acabava o dinheiro antes. O que tinha acontecido se o pai, tá bom, te mando mais um pouco. Ia acontecer todo mês e ele nunca ia ter um planejamento, né? Ele falou, sim, pai, muito obrigado. Ele agradece o pai dele. Ai, muito obrigado, pai, por essa lição. Eu passei um perrengue que eu nunca mais vou gastar o dinheiro. Assim, 10 dias sem pensar no amanhã, sabe? Foi uma lição em tanto pro filho dele. É uma lição que dói. Nós, como pais, dói na carne. Dói. Fazer esse tipo de escolha dói, porque é difícil falar não para um filho. Só que um dos maiores ensinamentos que a gente dá é quando a gente fala não, para que ele consiga sentir na pele. E assim, não adianta também a gente pegar e falar... Tem muitos pais que falam, eu vou fazer uma poupança, mas meu filho não sabe. Quando tiver 18 anos, eu entrego para ele. Como que você espera que esse ser humano tome boas decisões se você não ensinou ele a fazer escolhas e a ter esses pequenos problemas durante esse período, para que ele fosse aprendendo com essas pequenas liçõezinhas? Aí, de repente, quando você completa 18 anos, você joga lá um valor em cima da criança, do ser humano, e ainda por cima quer que ele tenha boas escolhas. Fala, eu vou guardar para a faculdade. Aí quando chega lá, entrega, não, eles têm que fazer a faculdade. Mas não era o sonho dele, ele queria abrir um negócio, ele tem um projeto que ele quer desenvolver, ele quer empreender, que não deixa de ser um trabalho, né? A gente tem que também entender que empreender é trabalho, né? Empreender, tirar a sua ideia do papel, inovar, é construir patrimônio para a sociedade, é trazer crescimento para a sociedade. A nossa sociedade precisa parar de condenar o empreendedor. O empreendedor, ele gera força de trabalho, ele emprega outras pessoas, ele precisa ser valorizado na nossa sociedade. E a gente pode incentivar isso desde pequeno. A gente vê tanto isso em filme, acha bonito, mas quando vai fazer aqui, a gente não quer, né? A gente não incentiva isso. A gente acaba tolindo, né? Limitando isso. Quem está assistindo a gente, se faz alguma estratégia para o seu filho, já teve alguma história, conta pra gente, que a gente conta aqui na live, aqui no vídeo, a gente conta. Vão adorar compartilhar, vamos compartilhar. Vocês dão mesada pro filho de vocês? Como que é a estratégia da mesada? Os seus filhos gastam tudo? Ou, agora acho que eu vou conversar com ele depois dessa live. Conta pra nós aí, né? Eu comecei a mesada com o Miguel quando ele tinha 8 anos. Eu achei melhor esperar, então assim, eu guardava dinheiro para ele desde pequeno, mas introduzir o tema mesada, eu decidi esperar até ele ter 7 anos. Eu comecei incipiente, de modo bem não regulado. Quando ele completou 8 anos, eu comecei isso estruturado, e aí eram R$ 8, que era relacionado à idade dele. Quando ele fez 9, nós decidimos fazer essa mudança para a parte de investimentos, que aí ele via a gente fazendo, porque eu invisto, né? Eu tenho a minha carteira, ele conhece a minha carteira de ação, de investimento. Então a gente queria colocar ele dentro disso também, que foi quando a gente aumentou para R$ 50 para poder fazer os aportes já no nome dele, para que ele sentisse isso, tivesse esse momento de escolha e de participar, porque toda vez ele queria, né? Como ele via a gente fazendo movimentos de bolsa, comprando, ele gosta do tema, né? Isso está muito no nosso dia a dia. E a gente trouxe isso para ele também.
E aí, com 9 anos, ele começou a ter a mesada mais estruturada. E aí, agora eu estou evoluindo nesse processo de mesada com ele. Aí, agora ele vai completar 10, nós decidimos eu perguntei para ele essa semana, eu falei, e aí, você quer passar para a parte de ações? Vamos começar a investir em ações? Por que disso? A criança, ela tem à disposição dela o ativo mais valioso, que é o tempo, né? Ela consegue ter o tempo a seu favor. Aí eu estava hoje fazendo algumas simulações, quando eu comecei a pensar nesse item do tempo. Aí vamos lá, a força do tempo. Se você tentar juntar 100 mil reais, digamos que ele seja o valor de uma faculdade aí de medicina ou coisas do gênero, 100 mil reais. Se você juntar isso durante 30 anos, você precisa de 277 reais durante esses 30 anos para chegar ao montante de 100 mil. Se você fizer isso em 10, para chegar nos mesmos 100 mil reais, você precisa de 3 vezes mais força. Você precisa, por mês, guardar 833 reais. Para a média do brasileiro, é um valor muito pesado. Falando aí do salário médio do brasileiro. Ganha isso por mês, né? Exatamente. Então, chegar a 100 mil reais em 10 anos, o meu empenho é muito mais pesado. Aí a gente pode pegar e começar, vamos colocar a pimentinha do investimento, né? Trazer do que a gente falou de pagar juros para o banco quando eu quero realizar o meu sonho, trazer os juros para trabalhar a meu favor, não contra mim. Quando você faz essa mesma conta e pega esse mesmo aporte de 277 reais durante 30 anos, além dos 100 reais que é o montante principal que você soma, você ganha mais 46 mil reais de juros. Isso numa taxa de poupança, 0,2% ao mês. É um investimento, num dos piores investimentos que a gente tem no mercado, que é a poupança, né, que é a rentabilidade de poupança, você tem um ganho aí de 46 mil reais durante esses mesmos 30 anos. Agora, aquele nosso amigo que poupou os 833 durante o período de 10 anos, se ele coloca numa poupança, digamos aí rendendo aos mesmos 0,20% ao mês, ele, mesmo assim, ele não consegue chegar no montante de quem usou o tempo a seu favor. Ele chega só a 113 mil reais. Então, você Isso tem essa questão dos juros compostos, né? de colocar a força dos juros compostos para trabalhar por você e não contra você, que é quando você entra numa dívida de um financiamento imobiliário, de carro ou de qualquer coisa que tenha a questão dos juros incidindo em cima, né? Então, é mudar a chavezinha e usar a força tanto do tempo, do começar antes, quanto dos juros compostos para trabalhar com você, né, nessa construção desse projeto. Resumindo, quem já, desde o início, quanto mais cedo economiza, economiza um valor menor e no final dá um valor maior. Agora, quem economiza um tempo menor, mais tarde, quando mais tarde vai deixando aí, tem que depositar um valor maior, só que no final dá um valor menor. Exatamente. Que aí, para você conseguir a mesma rentabilidade, você precisa ir para ativos mais arriscados e outras coisas. E aí, a criança, agora a gente tem a oportunidade de, o que a gente falou, né? Essa evolução do mercado nesse período, hoje você consegue introduzir a criança nesse mundo dos ativos. Você consegue não só abrir a poupança, né? Que era o que normalmente os nossos avós, o meu avô, quando eu nasci, eles abriram uma caderneta de poupança para mim, que foi construída pelo boa, né? Também, né? Com uma taxa de juros que a gente boa, né? Rendia, né? Com a taxa de juros que... Então, ela rendia, mas ela também era consumida pela inflação, porque a gente tinha uma taxa de juros muito alta, mas infelizmente também a gente tinha uma inflação que corroía todo esse valor, né? Mas hoje as crianças com acesso, com os bancos digitais, com o advento dos bancos digitais, você consegue abrir conta para a criança, em nome já direto da criança, com um custo de manutenção zero. Já tem diversas corretoras onde você consegue abrir conta já no nome da criança. Ah, eu tenho que colocar meu filho para investir em ação? Não, mas você tem outros produtos à sua disposição com a segurança, que é uma segurança igual ou semelhante à segurança da poupança, mas com rentabilidade muito melhor, com opções de abrir o leque, né, de conseguir fazer acesso a taxas melhores. O Tesouro Direto que ela falou no começo é muito bom para iniciar, para a criança iniciar e guardar, porque o Tesouro Direto ele não tem uma rentabilidade muito grande por não ser uma renda variável,
mas a perda, o risco é muito baixo, mas assim, como estamos nós falando de criança, 18 anos, até chegar aos 18 anos, a renda é muito grande, a porcentagem ainda é muito grande, é um investimento grande a longo prazo, assim, 18 anos, se for pensar. Não, e você tem a oportunidade de ganhos muito bons no Tesouro Direto. Hoje mesmo, se você pegar um Tesouro Direto IPCA 35, a gente está falando de taxas de 5%, né? Além da inflação. A inflação está 4,52, que foi o fechamento do ano passado, mais 5, você já tem uma taxa superior a 9%. Uma rentabilidade muito boa, né? E aí, mas é aquela coisa, é o pensamento de longo prazo, porque esse título, por exemplo, se você faz um resgate antecipado, você pode sofrer aí o efeito a mercado, que pode ser favorável ou desfavorável. Então, nesse caso, para criança, o ideal é levar. Sempre assim, quando você fala de investimentos, é muito importante você associar o sonho ao prazo, para que você não tenha surpresas no meio do caminho, mesmo na renda fixa, porque a renda fixa ela não é 100% fixa, ela também varia. E eu vou falar uma coisa matemática como assusta, ó, gente. Às vezes a gente pega, o filho da gente vai na faculdade, entra na faculdade e tem pais que entram num financiamento de 100 mil reais, às vezes entra no FIES, olha que o FIES é baixo, é um empréstimo com valor baixíssimo assim no mercado de juros. Mesmo assim, paga-se muito. Aí vai lá, às vezes empresta 100 mil, acaba pagando 200 mil. Às vezes um planejamento lá, quando ele era pequenininho, de 0 anos, ele chega no 18 anos, ao invés, uma faculdade é R$ 1.000. Se você fizer um cálculo, vai surpreender que desde os 0 anos dele, né, de um aninho dele, com 18 anos, às vezes por causa de R$ 100, 200, todo mês, ó, nós estamos falando de R$ 200 só, todo mês, durante esses 18 anos, tinha chegado no valor do empréstimo e, sabe, só com R$ 200 por mês, porque chega lá na faculdade, nossa, R$ 1.000, mil e pouco, é muito dinheiro. Mas R$ 200 não é muito estar ali depositando todo mês, reservando dinheiro. E quando vê, chega a 18 anos, tem aqueles 100 mil. Por causa de R$ 200. Olha, sim, você fica pensando, nossa, uau, não, sabe, não desestabiliza você, né, a gente como pai, e não, né, e não quebra o filho, porque o FIES tá lá, se formou, a pessoa formou, às vezes vai procurar emprego ainda e está com aquela conta, né, porque ele deixa pagar depois. Só que a gente sabe que sai da faculdade, ganha pouco. Quem sai da faculdade sabe, não é assim, nossa, pronto, agora vou. Às vezes é 3 anos para se estabilizar na sua profissão, para mostrar autoridade, para realmente ganhar dinheiro. E o FIES está pagando ali o FIES, né? Mas com planejamento, às vezes você é pouquinho por mês e chega naquele valor que paga toda a faculdade, sabe? Sem estresse, sem. E R$ 200 por mês, eu já fiz essa conta. Aí R$ 200, mais ou menos R$ 200 assim por mês, não vai te fazer, às vezes, sabe, que ela não faz uma diferença no teu orçamento. Mas os mil e pouco vai fazer lá na faculdade Ah, durante 4, 5 anos, os né? pouco vão pesar, com certeza. E mesmo que você tenha o FIES com a questão da carência, mas aí você tem os outros sonhos, né? Porque aí soma o sonho da casa, o sonho do carro, e aí você vai somando todos esses sonhos, você vira e fala, a escolha ficou bem mais complicada e bem menos acessível, porque você já tem esse peso que vem junto com a faculdade, né? Com a formação. Então, por isso que quando eu falo que quando você pensa no seu filho, quando você pensa nessa formação, se você constrói essa mentalidade desde cedo, se você faz um planejamento estruturado desde cedo, a carga fica muito mais leve. Porque tem, na verdade, quando a gente fala de educação financeira, é muito mais sobre escolhas e comportamento do que efetivamente sobre dinheiro. Porque hoje, R$ 200, vai no mercado fazer uma compra para o almoço, fica os R$ 200 lá, filha. Ainda mais com os preços do jeito que as coisas estão. Então, assim, é estruturar, né? É estruturar o pensamento, é estruturar, é pensar que é possível. Com planejamento, é possível realizar essas conquistas sem depois arrastar em pesos, né? Em escolhas mais difíceis a serem feitas. Então é isso, é trazer os juros compostos para trabalhar para você, usar o recurso do tempo e afastar as crenças limitantes. Todos nós podemos. Exatamente. Mesmo que você seja jovem, quem é jovem ouvindo aqui está com seus 20 anos, 25 anos, é muito novo, é uma idade muito boa. Ah, meus pais não fizeram na infância, eu também não fiz.
mas é muito boa também para começar com valores muito baixos, para quando tiver uns 50 anos ter um valor muito alto. Porque esse investimento que a gente fala de 200, 300, um pouco ali no Tesouro Direto, são dinheiro que você tem que estar reservando, que a educação financeira, ela nos traz esse princípio da gente, um pouquinho que seja, da gente estar investindo, mas não é assim, ah, aconteceu uma emergência, vou tirar. Porque também você tem que estar separando para uma emergência. Mas esse dinheiro é para o teu futuro, você não mexe. Então, quanto menos você mexe, realmente vai pondo e deixando lá, no futuro vai ser crescente mesmo. Você vai ver um valor muito grande lá com seus 40, 45, 50 anos, né? Sim, por isso que, como a gente falou, se você pensa nas três caixinhas, o dinheiro de hoje, o dinheiro da emergência, que é o médio prazo, que a gente nunca sabe quando vai ter uma dor de barriga, vai ter algum interpere no caminho, e o longo prazo, né? Então, por isso que a gente fala, constrói os três pilares bem sustentados, e você leva ele para a vida toda, tranquilo, que você consegue fazer um planejamento bem estruturado desde cedo. Curto, médio e longo prazo, Longo né? prazo. E quando fala em criança, gente, às vezes o pai ele vai lá, tá economizando para a faculdade, para o futuro da criança, só que a criança nem sabe. Então, também está errado. É importante estar falando para a criança, nós abrimos uma poupança para você, ou o teu dinheiro está sendo reservado, nós estamos reservando para você, para o teu futuro, tanto por mês, conversar com essa pessoa, com a criança, a criança o desejo que ela quer, a vontade que ela quer, conversar. Fala assim, você quer tal coisa? Vamos pesquisar? Pesquise junto com ela, né? Faça esse exercício. Então, vamos pesquisar onde está mais barato, né? É É um envolver a criança, né? Envolver a criança nessa lida financeira. E não é falando, ó, tem R$ 10 só guardado. Não, traz ela para fazer. Você vai no mercado, faz a lista de compra com ela, vai fazer pesquisa, ensina ela a fazer pesquisa de preço, faz a compra. Hoje nós temos vários jogos que te ajudam nessa tarefa, porque falar de dinheiro tem que ser algo leve. E aí a gente tem o bom e velho Banco Imobiliário, que é gente, jogo antigo pra caramba, mas ele trabalha a questão do empreendedorismo, do saber negociar, do construir, do esperado, de elaborar uma estratégia. Tem um jogo muito bom chamado Renda Passiva, que ele traz a questão de você e assim, ele traz um item que é muito valioso, porque ele tem diversos personagens. Ele tem um empregado, um professor que ganha R$ 2.500 e ele tem um empresário que ganha R$ 30.000. Mas quando você vai evoluindo no jogo, você vê que esse empresário, apesar de ele ter um salário, ele ter um prolabore muito alto, ele está todo encacado em dívida, ele está todo envolto em dívidas e ele não consegue, e assim, é muito difícil, você precisa ter uma estratégia muito boa para conseguir tirar ele desse imbróglio das dívidas e conseguir fazer com que ele chegue no objetivo do jogo, que é construir uma renda passiva. Enquanto o professor, apesar de ele ter um salário menor, ele ter um salário menor, como ele já vinha, ele fala no histórico desse personagem, que ele sempre prezou em guardar e ter um planejamento financeiro e viver abaixo, como fala, né? Viver um degrau abaixo do seu salário, ele consegue ter um resultado de renda passiva, conforme os investimentos que você vai fazendo durante a estratégia, muito superior ao empresário que tem lá os seus 30 mil. Então, não se limite pelo valor. Não se limite, não, eu preciso ter, quando eu ganhar R$ 2.000, quando eu ganhar R$ 5.000, eu começo a investir. Não, comece hoje com o que é possível para você e vá construindo essa bola de neve a seu favor, mas comece com um pouquinho. Ah, mas eu já tenho 20 anos. Melhor começar hoje do que amanhã. Porque se você começa amanhã, você já perdeu os juros de hoje. Então comece hoje, comece com 10, eu só tenho 10. Ótimo, comece com os R$ 10 que você tem disponível, mas é importante começar. Senão você vai entrar na questão do procrastinar, né? Sempre você espera o amanhã, sempre você espera para amanhã. E nunca começa esse círculo virtuoso do investimento. Exatamente. E quando a criança já vai entrando na adolescência, que tem outros anseios, assim, ter essa conversa, mas se você não conseguir sozinha com os pais, assim, procurar ajuda, né, né, a gente fala muito da armadilhas financeiras, que não é, a gente fala muito da compra do impulso, mas não é só isso, é assim, a gente gastar por querer agradar os outros,
pagar as Status, contas. né? Ah, vamos ali na lanchonete, eu pago você, comprar presentinho, né? Tem muito isso. Comprar um tênis de marca, roupa de marca só para ser aceito na sociedade. Então, assim, quando a gente reflete, não se trata só de dinheiro. Sabe, eu estudo essa história de dinheiro e eu me apaixonei porque quanto mais, eu sempre repito, quanto mais eu leio, mais eu vejo que não se trata de dinheiro, se trata da gente, do nosso sentimento, Trata das de nossas escolhas. dores, da nossa psicologia, sabe? Às vezes a gente pensa que é o dinheiro, mas quando a gente vê, não é o dinheiro, às vezes é algo no interior da gente que está com algum problema, algum, sabe? Que a gente acaba fazendo isso. Por que que os adolescentes têm isso? É verdade, mas saber, né, trabalhar, conversar bastante, que ele tem que, as pessoas têm que gostar como ele é por dentro, no comportamento dele, e já trabalhar naquela coisa de que você não tem que ligar para o que os outros pensam, porque isso também traz para o adulto. A gente que é adulto, a gente sabe, a gente putz, vira e mexe, a gente fala, a gente sabe que não tem que se importar pelo que as pessoas pensam, mas tá lá a gente, poxa, me importei, né? Quando você vê, você faz, porque não foi trabalhado, porque não foi conversado lá atrás com a gente. Muitos hábitos que a gente tem, muitas coisas que a gente tem, a gente tenta tirar, a gente tenta refletir, mas quanto mais adulto, vai sendo mais difícil. Por quê? Por causa da repetição, que nem falou. Quanto mais a gente repetir uma coisa, um hábito, mais ela fica impregnada, mais ela faz parte da gente, fica bem mais difícil. Então, os pais conversar desde cedo com essas coisas vai fazer com que ele reflita e fica mais fácil afastar dele. Um tênis, o que vai fazer? Faça perguntas. O meio que é legal, que eu aprendi fazendo cursos de coach, é que às vezes a gente quer impor assim, a nossa opinião, mas não, quando a gente impondo, afirmando, né? Mas o jeito de pegar as pessoas refletir é fazendo elas perguntas para elas. Perguntas, só te perguntas. Ao invés de afirmar com ponto de exclamação, faz perguntas. Mas por que você quer um tênis de marca? Mas você acha que você vai ter mais valor por causa disso? Você acha que você vai, sabe? Aí às vezes ela não vai chegar na resposta naquele dia. Mas insista nas perguntas repetidamente, uma hora a ficha cai, uma hora, peraí. Ela Uma mesma hora vai, realiza, né? ela mesma vai achar a resposta, ela mesma vai chegar nessa resposta. Não é isso mesmo, é construir hábitos, ajudar a esse momento de escolha, né? Ensinar a escolher e também permitir que ele, o quanto antes ele começar a escolher, o quanto antes ele tenha as consequências das escolhas dele, inclusive da questão do tênis de R$ 1.000, né? De pegar um tênis de marca e quando você começa isso desde cedo, você começa a trabalhar a questão entre o que é preço e o que é valor, né? Porque muita coisa tem preço, mas será que o preço está realmente adequado ao valor? Né? Vale aquilo que está se cobrando? Vale realmente tudo aquilo que está. Qual é o valor que tem nisso? Né? O que realmente você vai extrair desse produto, desse item? Será que vale mesmo esse empenho desse recurso para esse reconhecimento, para fazer parte? E o adolescente, ele tem essa, principalmente o adolescente, ele tem essa necessidade de pertencimento, ele tem a necessidade de aceitação de grupo, porque ele está num momento de ruptura com a família, né? Ele quer ter uma identidade própria, ele quer sair desse vínculo familiar, é natural, esse processo de crescimento é natural, e aí ele vai tentar fazer associação de grupos, ele vai tentar se adequar a um grupo. E às vezes, para isso, ele tenta essa questão dos tênis de marcas, entre outras coisas. E aí é você ir trabalhando isso desde cedo para que ele saiba fazer boas escolhas, para que ele consiga ter escolhas conscientes. É exatamente isso. Para mim, finalizou. Não sei se a Joyce É quer isso. complementar alguma coisa. Eu vou dar boa noite para a Cleide. Obrigado para o Sérgio, que entrou, estagiário de Direito, o pessoal aí que foi entrando, a Irene, o Thiago. Aí, muito Obrigada a todos obrigada. que participaram. Né? Acho que é isso que Qual eu é o queria teu dizer. Instagram, Joyce? É joy.invest, né? Então siga lá para que a gente continue conversando sobre educação financeira, tanto para adultos quanto para famílias, né? A gente está aí nessa jornada tentando ajudar.
nessa questão de, às vezes, a gente não está vendo as nossas dificuldades, a gente não consegue sair dessa roda sozinho. Então, em alguns momentos, você precisa de apoio e a gente está lá para dar esse apoio. Uma das coisas que a gente faz, não é feio pedir ajuda, não é feio dizer que eu preciso de ajuda, eu preciso de um profissional. Não é feio, é ficar calado e se guardar. Isso é feio, isso que vai te prejudicar. Então, não tem problemas financeiros, né? A gente fica muito envergonhado, mas não procure um profissional, só que procurar a pessoa certa, né? Porque às vezes a gente procura a pessoa, família, vizinha, etc. E tal. É isso que é o problema. Que daí não são pessoas que será que realmente estão em condições de ajudar? E aí a pessoa se frustra. Acaba assim, eu falei para um, falei para dois, ninguém ligou para os meus problemas. Aí só que você vê, mas não é que não ligou, será que eles tiveram condições de te ajudar? Então procurar profissionais, pessoas sérias. Olha, eu estou na dívida, me ajudem, né? E eu tenho muitos colegas hoje de educação financeira, indico eles, a Joyce, tem outros aí, no meu perfil lá que eu sigo. Gente, o que mais tem aí é gente disponível aí, que quer ajudar, que estão dispostos a ajudar, que estão aí no mercado. Não é feio pedir ajuda, gente. Feio é ficar fazendo mal para si mesmo, te prejudicando a si mesmo e o seu futuro, né? É isso mesmo. Então, estamos à disposição e obrigada, Ana, pela oportunidade. Um abraço para Alex, que entrou aí por último aí, meu colega, educador financeiro também. Sim, super, muito competente. Exatamente. Tchau, boa noite, Joyce. Obrigada Gente, por tchau a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.